Oi, gente, nós estamos aqui no nosso primeiro podcast de toda terça e que a gente vai abordar vários temas ligados à área de gestão, inovação, cultura, gente, enfim, tudo que tiver a ver com o ambiente corporativo que pode te trazer ensinamentos para a gente, para aprender mais, para poder colocar nas nossas empresas, para elas serem mais produtivas, mais eficientes. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial para iniciar muito bem esse toda terça, que é a Luana. Ela é gestora da área de gestão, diversidade, cultura e diversidade, não é isso? Da Unimed Fortaleza. E a gente está trazendo a Luana especialmente porque, primeiro, ela ama a gente, ama pessoas, ama o que faz, e ela vai passar todo esse amor com a competência que ela tem de fazer essa gestão nessa área, e explicando um pouco de como todo esse processo de cultura da Unimed, de valorização da cultura interna, dessa integração que as pessoas acabam tendo por conta da valorização da cultura, a ligação disso com a estratégia. Então, eu queria que você falasse para a gente como é que funciona isso na Unimed Fortaleza. Ana Cristina, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme participar, parabenizar pela iniciativa do Centro Universitário Farias Brito. Eu acho que essa troca de melhores práticas, todo mundo sai ganhando, certamente eu vou aprender muito com você, e eu acho que é uma forma bem bacana de compartilhar o que a gente aprendeu, né? E cultura realmente é um tema que eu amo. Eu digo que a cultura, ela define os resultados da empresa. A cultura, ela não é, eu digo que ela é uma base que sustenta, né, toda a estratégia. A cultura fala muito do jeito de ser, a cultura fala muito sobre rituais, sobre símbolos, sobre heróis, e eu vou falar um pouco desses 3 pilares que eu acredito muito. Então, a gente já conhece, né, a famosa do Peter Drucker, que ele fala que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Né, e isso é muito verdade. Eu digo que, para determinar uma cultura, ela sempre vem de um problema. A cultura sempre vem, né, qual é a dor que a sua empresa tem hoje? Então, ela começa dentro da empresa com o intuito de resolver um problema, de entregar um resultado. Então, se eu estou perdendo clientes da minha carteira, se eu tenho índice de insatisfação na pesquisa de satisfação com os meus clientes, né, isso é um problema que a empresa tem, e eu tenho que pensar dentro da cultura como resolver esse problema. Então, eu digo que ela vem muito da dor que a empresa está vivendo naquele momento, e a cultura, ela vai permeando e ela vai mudando, ela muda de acordo com os objetivos estratégicos, e ela passa por isso mesmo, é uma adaptação, mas ela tem uma essência, toda empresa. Eu digo que não tem cultura certa ou errada, existe a cultura que vai contribuir com os resultados e vai garantir que a estratégia que foi desenhada, de fato, ela seja executada, que é hoje um dos grandes desafios nas organizações, é a execução da estratégia. Luana, e se fala muito hoje do fit cultural, né? Principalmente quando as pessoas estão entrando nas organizações, nos processos seletivos hoje, é muito comum as pessoas perceberem se aquela pessoa, além das competências e habilidades que ela possui, se também tem uma identidade, poderá ter uma identidade com a cultura da organização. Isso é visto nos processos seletivos de vocês, desde o início, quando a pessoa entra na organização, lá na Unimed Fortaleza, vocês já fazem também essa análise do perfil em relação à cultura, a identidade que ela pode ter com a cultura da organização? Sim, né? Assim, a gente fala muito de, vamos falar de employee experience, sim. A gente fala de life experience, e ela é uma relação de ganha-ganha. Ela tem que ser bom para o colaborador e ela tem que ser bom para a empresa. E diante desse cenário, a empresa tem que buscar muito essa assertividade na contratação, porque tem que ser bom para os dois, né? E o fit cultural, ele traz isso. Quais são os comportamentos que a Luana tem que pode ajudar por exemplo, que contribui para a cultura e que pode entregar resultados. Então, a hora que a gente consegue trazer pessoas que acreditam no nosso propósito, né? E aí eu falo muito da transparência
da comunicação e a transparência, para que a pessoa saiba onde ela está entrando, né? Assim, quais são os comportamentos que, por exemplo, no caso da Unimed, quais são os comportamentos esperados dos nossos colaboradores? Quais são os valores que lá nós chamamos chaves da excelência? Então, aqui a gente trabalha com segurança, respeito, cortesia, eficiência e senso de dono. Então, esses são os comportamentos esperados dos nossos colaboradores, porque nós entendemos que esses são os comportamentos que vai gerar resultado e vai fazer com que a gente consiga entregar a nossa estratégia. Então, a hora que eu deixo isso claro, a hora que eu busco dentro do fit cultural, é claro que o fit cultural ele não elimina o candidato, mas ele traz mais um diagnóstico das pessoas que estão mais alinhados com os nossos valores, ao nosso propósito. Então, o nosso propósito hoje é cuidar das pessoas para que elas vivam mais e melhor. Então, poxa, brilha os olhos do colaborador. Poxa, eu amo cuidar de pessoas. É isso que eu quero. Isso faz parte do meu propósito também, né? Então, eu vejo o propósito, que é a geração, quando a gente fala que busca o propósito, é isso. É você estar num ambiente que você consiga se engajar e assim, a gente fala muito dessa evolução do trabalho, a gente quer, e agora a gente fala de life experience, que é exatamente isso. Eu quero viver, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero viajar, né? E os 3 principais motivos de permanência dos nossos colaboradores, que a gente faz essa pergunta dentro do GPTW, primeiro, oportunidade de crescer e se desenvolver. Então, esse é o principal motivo de permanência dos nossos colaboradores. Depois é alinhamento com os valores e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, a hora que eu deixo claro que ele pode viver e trabalhar, né, essa relação ela é muito assertiva dentro do processo seletivo quando eu trago o fit cultural, né? Então, assim, buscar dentro da jornada do colaborador o máximo de assertividade, porque ele vai ser feliz aqui dentro e a Unimed vai ser muito feliz com aquele colaborador. Como você disse, é um jogo de ganha-ganha, né? Tem que ser relação ganha-ganha. E a gente sabe que toda organização, toda empresa, ela trabalha e busca resultados, né? A gente vive num mundo da eficiência, do máximo resultado, das grandes entregas, né? Existe uma pressão muito grande para que esses resultados aconteçam e a gente sabe que a grama do vizinho não é melhor do que a nossa, porque isso é comum para toda organização. Então, com todo esse clima que ainda existe, que é comum, que é natural aos ambientes corporativos, até por uma pressão social, a gente estamos vivendo um período pós-pandêmico, então as coisas tiveram um atraso e começaram a entrar nos eixos agora. Como é que vocês equilibram esses valores que vocês estabelecem na cultura de vocês com essa questão da entrega dos resultados? Como é que as pessoas se sentem nesse jogo dos dois pesos? Perfeita a sua pergunta, porque recentemente nós passamos por uma mudança da estratégia, né? A Unimed definiu a estratégia para os próximos 4 anos e a gente viu que para atingir os nossos resultados nós precisávamos de outros comportamentos, de outros valores. Por isso que eu falei que a cultura muda de acordo com os objetivos estratégicos e com a estratégia, né? E aí, nessa nova estratégia, a gente viu que precisava mais de eficiência operacional, que a gente precisava mais de o senso de dono, de fato se sentir dono da cooperativa e buscar... Trazer para si, né? Trazer para si, né? A gente tem hoje o nosso cooperado, a gente tem o cliente, mas a gente tem uma premissa muito forte, de que é encantar o nosso colaborador interno para que ele possa encantar o nosso cliente, né? Então, o cliente interno para ele encantar o nosso cliente externo. E isso é uma premissa muito forte para a gente. Diante desse cenário, nós tivemos que definir novos rituais, novos KPIs estratégicos, que são indicadores. Tudo, então, entraram as chaves da eficiência e o senso de dono. Perfeito com o que você falou. O mercado pede isso, o nosso cliente pede isso, né? Então, a gente viu que precisava, dentro da nossa cultura, para esse desafio do novo ciclo da estratégia, incluir mais 2 valores, que foi exatamente a eficiência e o senso de dono. Então, para que esses comportamentos
fossem executados por todos os nossos colaboradores, foi necessário criar novos rituais, né? Então, assim, indicadores, super importante, comunicar quais são esses valores, o que eu espero, quais são os comportamentos que eu espero e quais são os comportamentos que são inadmissíveis, né? E nos nossos valores, o primeiro é a segurança. Então, os demais sempre vêm com a primeira pergunta. Então, essa decisão que eu estou tomando, eu estou agindo com segurança? Se eu estou agindo com segurança, então aí eu vou para respeito, eu vou... Né? Então, deixar muito claro para o colaborador quais são os comportamentos, definir rituais. É super importante também deixar claro quais são os símbolos que a cooperativa tem hoje. Né? Assim, por exemplo, o nosso presidente está lá de portas abertas. Qualquer colaborador pode chegar lá e conversar com ele, os nossos diretores da mesma forma, os nossos superintendentes da mesma forma. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Assim, então, são símbolos que a gente passa para os nossos colaboradores. A hora que o presidente vai lá entregar, fazer um reconhecimento de um comportamento, a gente tem, os colaboradores recebem um PIN, que são dedicados por colaboradores, e ele fala qual foi o comportamento, qual foi o valor, e ele reconhece. E os colaboradores que são mais reconhecidos, o nosso presidente, os diretores, eles vão entregar o troféu na unidade que ele trabalha. Então, o que a gente quer dizer? Então, são símbolos, né? São ritos, são heróis. Então, assim, poxa, quem é o exemplo da nossa cultura? Né? E eu vejo muito... Tem uma fala do Abílio Diniz, quando perguntaram para ele sobre resultado, e ele fala muito forte a importância da cultura, porque foi feita uma pergunta, você tem mais de, não lembro o número agora, mas não lembro quantas lojas, mas ele falou assim, gente, eu não estou preocupado com as lojas, eu estou preocupado com os 150 mil colaboradores que estão lá na ponta, eles precisam saber o que eu estou pensando aqui. Né? Então, a questão de ter rituais para fazer com que essa cultura não fique aqui na alta gestão, que os comportamentos não fiquem aqui na alta gestão. Porque o nosso cliente ele vai ter contato com um colaborador que está lá na linha de frente no hospital. Então, como é que eu faço que os heróis aqui, como é que eu transformo o comportamento da nossa diretoria e do nosso presidente para mais de 4 mil colaboradores que eu tenho na Unimed? Então, acho que esse é o desafio. É de fato fazer com que as pessoas percebam o jeito de ser, né? Assim, através disso, de ritos, de símbolos, de heróis. Então, é dessa forma. Você falou, e achei interessante, que mudaram em função, né, dessa readequação do que estamos vivendo, né, a estratégia, e os valores foram acrescentados, não é mais dois, eficiência e senso de dono. É muito comum a gente escutar, às vezes, falar assim, que a cultura é algo mais estável, que muda devagar, e que isso está muito atrelado a um conceito, assim, até um pouco mais antigo, de dizer assim, que as coisas não têm um ritmo e que essa cultura, esse jeito de ser, ele vira uma marca que difícil muda, né? Mas se a gente está falando de cultura atrelada à estratégia, a gente não pode pensar dessa forma. Então, esse alinhamento que você falou desde o início com a estratégia, isso é feito de que forma? Eu pergunto, vocês têm reuniões, materializando mesmo, assim, beleza. De que forma? Vocês têm reuniões sistemáticas, as pessoas de diversos grupos participam, como é que funciona isso dentro da funcionalidade mesmo, da prática? Legal. Quando eu vou falar de resultados, nós temos os rituais, né? A partir do orçamento, cada gestor recebe as suas metas e isso é acompanhado mensalmente. Nós temos uma área responsável pelo planejamento estratégico e o acompanhamento da execução da estratégia. Então, nós temos desde reuniões semanais, reuniões quinzenais, reuniões mensais, fora as reuniões de rotina dos nossos recursos. O hospital tem seus rituais, as nossas unidades também têm seus rituais, então, mas nós temos os rituais corporativos. Então, quinzenalmente, por exemplo, alguns indicadores são acompanhados, então é apresentado quais são os indicadores, o que está atingindo a meta, não está, o que a gente está fazendo para melhorar. Então, isso fala muito da nossa eficiência, né? Nós temos também, por exemplo, traga aqui sua ideia, o colaborador
sabe que buscamos comportamento de eficiência, então ele pode buscar internamente dentro da área dele um processo para melhorar, que isso impacte na satisfação do cliente, que traga eficiência de custos, que traga aumento de receita. Então você está engajando e ele é reconhecido quando ele traz a ideia, né? Então, além desses rituais, nós temos rituais de celebração, nós temos rituais de reconhecimento mesmo, né? De falar para as pessoas, olha, repete esse comportamento que a gente está olhando para você. E isso, qualquer colaborador da Unimed pode reconhecer um comportamento. Não é só o líder. Qualquer colaborador pode chegar e pode reconhecer, e isso passa por uma análise de gestão de pessoas, e existe um ritual de entrega desses PINs, né? Então, eu digo que tem ritual para tudo. Nós temos mais de 600 práticas culturais na Unimed. Então, e elas são exatamente quais são as práticas, como é que eu posso engajar meus colaboradores? Porque quando você fala de inovação, é o que você pode melhorar todos os dias, né? Dentro do GPTW, a gente tem o índice da velocidade da inovação. E a pergunta que a gente faz para o nosso colaborador é assim, quantas vezes você teve a oportunidade de melhorar um processo da sua área? Isso é inovação, isso é engajar pessoas, né? Então, além desses rituais de indicadores, nós temos esses rituais de reconhecimento, práticas culturais, comunicação, como acelerar o processo de comunicação. A gente tinha muito falando em livros que em 5 anos você estabelece uma cultura. Tem um estudo depois da pandemia, que depois eu não lembro agora, mas acho que foi Barré, que ele fala que essa cultura agora, depois da pandemia, foi em 6 meses. Então, que era 5 anos para se estabelecer uma cultura sólida, ela passou para 6 meses. E eu digo que isso tem muito a ver com os ritos de comunicação, né? Então, por exemplo, nós temos uma prática, e são práticas que têm baixo investimento, que os nossos colaboradores eles podem perguntar para todos os nossos diretores através do nosso canal de comunicação interna, que é o Workplace, por exemplo. Então, ele faz uma pergunta e o diretor responde. Então, nós temos a diretoria está on. Então, o colaborador que está lá na nossa unidade de Maracanã, ele pode fazer uma pergunta para o presidente. E nós recebemos, fazemos uma curadoria dessas perguntas e toda segunda-feira um diretor responde essas perguntas. Então, que sinal eu estou dando? Eu estou próximo, eu estou lhe ouvindo, eu quero saber o que está acontecendo aí na ponta, né? Então, ele pega o celular e grava. Olha, Luana, você me perguntou se a estratégia da Unimed mudou, se a cultura continua, a nossa cultura a gente chama a cultura da cortesia com resultado, que é exatamente buscar esse equilíbrio. Então, ele responde. Então, eu digo que é uma comunicação clara, ritos, símbolos, mas se você me perguntasse assim, Luana, me diz uma única coisa, o exemplo da liderança. A liderança é tudo dentro de uma organização. Não tem mais aquela história de faço o que eu mando, né? Que eu digo. Eu obedeço, né? Se tiver juízo, né? Exatamente. Então, a liderança, eu vejo ela muito como uma embaixadora, assim, sabe, da cultura. Pois é um pouco do que eu ia perguntar, porque assim, eu vejo muito presente no que você está falando isso acontecer, mas você não consegue fazer nada sozinho. Eu não imagino um órgão de RH de uma instituição dessa fazendo tudo que você está falando. Então, se você imaginar que você precisa de lideranças para trabalhar isso, você acaba de certa forma, descentralizando a gestão de pessoas, né? Isso acontece com o viés da liderança. É isso mesmo? É assim que vocês trabalham? Nós temos 2 grupos. Nós temos os embaixadores da comunicação, que são colaboradores que participam de um processo e são eleitos pelos nossos colaboradores. E nós temos uma equipe guia. Eles mesmo que escolhem eles se candidatam e passam por um processo de avaliação. Eles são embaixadores da comunicação, estão espalhados em todas as Não tem nada a ver com o cargo que ocupam. Não, eles podem ser qualquer... entendi. E nós temos a equipe guia. A equipe guia são colaboradores que são exemplos da nossa cultura. Então, a gente abre um processo para a equipe guia. Eu, Luana, posso me candidatar para ser um membro da equipe guia. E quem é que vai votar? O colaborador que está do lado dele. Então, ele é eleito pelo próprio colaborador que vê que no dia a dia ele tem um comportamento da cultura, não é o líder dele. Então, qualquer pessoa pode se candidatar e
E o legal, assim, é que é um momento de desenvolvimento também para ele. Então, nós temos a liderança, nós temos os embaixadores da comunicação e nós temos a equipe guia. A equipe guia, ela é exatamente um desdobramento dos líderes para os nossos colaboradores que são espalhados na Unimed como um todo. Luana, qual é o sonho? Que a nossa equipe guia chegue a 4.000 membros. Porque o que a gente quer é que cada colaborador internalize totalmente. Internalize, né? E seja um exemplo da nossa cultura, né? Então, nós temos ritos com esses com os embaixadores da comunicação, nós temos ritos com a equipe guia. Então, por exemplo, mudou a estratégia. Quem são as pessoas que têm que ser comunicadas? A liderança, a equipe guia e depois desce para toda a organização. Quais são os meios que a gente vai utilizar para que essa informação chegue lá na ponta para o colaborador, né? Que é esse o grande desafio. Não sei se respondi, demais, mas é através exatamente dos líderes, da equipe guia e desses embaixadores da comunicação. Isso é um processo de inovação, né? Porque tradicionalmente você tenta desenvolver a liderança quem está na chefia, na gestão institucional das unidades, né? Dos setores, departamentos. Mas você, de alguma forma, traz também a oportunidade das pessoas de assumirem esses papéis de liderança. Perfeito. Que não necessariamente estejam num papel institucional de gestão, né? Então, você Perfeito. Incorpora mais, engaja mais. Isso é muito bacana, porque imagina ele mais se apropriando mais ainda de tudo isso, né? Exatamente. E tem por exemplo, tem uma etapa que é remoção de obstáculo. Então, a gente vai lá e pergunta, quais são, por exemplo, eu preciso melhorar o encantamento do cliente. Quais são os obstáculos que você vê na sua área, membro da equipe guia, lá na sua área, que você vê quais são os obstáculos que nos impedem de atingir esse indicador de encantamento do cliente. Então, imagina, tem lá 90 membros da equipe guia. Imagina se fosse só a liderança. Uhum. Então, esses 90, eles trazem a visão desses obstáculos para que a gente possa remover. Então, eles são treinados em ferramentas, tem rituais para trazer essa remoção de obstáculos. Ele também, como membro da equipe guia, ele envolve a liderança, ele envolve os outros colaboradores e nos apresentam, por exemplo. Né? Então, essa forma de disseminar, você ganha celeridade, não fica no líder. Quem escolhe são os próprios colaboradores, porque ele diz, a Luana tem comportamento da segurança, a Luana tem comportamento de eficiência já vai legitimado pela equipe, né? Exatamente. Entendeu? Luana, uma outra coisa que eu fico pensando, vocês têm quantos colaboradores diretamente? Quase 4.000 colaboradores. Então, imagina uma gestão para manter essa cultura, né? Para incorporar de fato essa cultura. Porque a minha pergunta vem o seguinte, a cultura nasce de onde? Da cabeça do gestor principal e vai disseminada? Ou é o contrário? Você acha que a cultura nasce de quem está na ponta com seus comportamentos e cria uma espécie de personalidade institucional? O que você acha onde é que inicia esse processo? Tá. Eu vou falar de um projeto de transformação de cultura que a gente passou na Unimed, que foi exatamente quando eu digo que a cultura ela vem de uma dor. Sim. Então, a gente estava perdendo clientes rentáveis. Isso era uma dor, impactava os nossos indicadores, e daí começou um projeto de cultura. Então, parte do princípio de que comportamentos nós precisamos ter para não perder mais clientes. Né? E foi muito bacana, ainda foi na gestão do Elias, que era o nosso antigo presidente, que esses comportamentos foram ditos pelos nossos colaboradores. Quando ele fala, eu tenho que ter objetividade, eu tenho que ter proatividade, eu tenho que ter paixão, que é brilho nos olhos. Então, foi muito bacana o processo de construção, porque que comportamentos nós precisamos para não perder mais clientes. Começa daí. Veio deles, na verdade. Veio deles. Sentia na pele, né? O que estava acontecendo. Né? Então, eu preciso ter mais celeridade nos nossos processos, porque para eu responder um cliente, para eu autorizar aqui uma demanda do cliente, isso demora. Então, eu preciso de objetividade, proatividade, eu preciso de paixão, eu preciso de autonomia para resolver a demanda do cliente. Então, começa com essa condução, mas a empresa que vai dizer qual o problema que eu tenho hoje, o que eu preciso resolver, o que eu preciso melhorar. E aí, num formato de engajamento, né, esse é um modelo muito que a Disney usa, né? Então, quais comportamentos? Depois, como é que eu faço? Então, essa é uma dor.
Quais são os obstáculos que eu tenho? Como é que eu faço para remover esses obstáculos para eu não perder mais clientes? Depois eu preciso comunicar, depois eu preciso criar rituais para saber se a gente está no caminho certo. Quais são os indicadores? Super importante. Quais são os indicadores que eu vou monitorar para saber se eu estou indo bem? Porque as pessoas precisam perceber resultado de curto prazo. Se eu mudei o comportamento essa semana e na próxima semana melhorou o indicador, poxa, que bacana. Valeu a pena o esforço porque a gente vê a evolução no indicador. Então, por isso que eu falo indicador é um termômetro muito importante e reconhecer. Poxa, parabéns, essa mudança de comportamento trouxe esse resultado de curto prazo. Então, as pessoas precisam saber se elas estão indo bem. E esse feedback, essa retroalimentação, ela dá o tom para outros colaboradores. E, poxa, a Luana foi reconhecida porque ela melhorou um processo que reduziu lá, ele conseguiu fazer com custo menor, com a qualidade maior, impactando na satisfação do cliente. Poxa, a Luana está fazendo isso, ela está sendo reconhecida, eu também vou querer fazer, né? Então, quando eu falo disso, vem dessa dor, você pode construir com os colaboradores, porque no dia a dia eles sabem quais são os comportamentos que nós precisamos, eles sabem dos obstáculos que tem para resolver essa dor, resolver esse problema, e aí ter rituais de acompanhamento. Um exemplo da mudança da cultura, a própria Disney incluiu uma nova chave, um novo valor, que foi inclusão e diversidade. Então, é isso que eu estou falando, ela pode mudar a cultura. Sim. Ela tem uma essência, ela tem uma premissa, né? Então isso está muito alinhado com o propósito. Então, quando eu falo do propósito de cuidar das pessoas para que elas vivam mais e melhor, ela pode, durante esse momento, eu posso identificar outros comportamentos que eu preciso ter, né? Que foi o caso da Disney, de incluir mais um comportamento, que é a inclusão e diversidade, que é o caso que eu trouxe aqui da Unimed recentemente. Sempre com o objetivo de ajudar a entregar melhores resultados. Tem uma coisa que, às vezes, nessas experiências com pessoas, a gente sabe que é desafiador, né? Você conseguir implementar uma mudança de comportamento. Porque não é uma virada de chave, simplesmente. Não é amanhã... Eu dou um treinamento e amanhã as pessoas amanhecem, né? Até amanhecem, pode até amanhecer naquele dia fazendo bonitinho, dá tudo certo, mas aí não implica necessariamente uma mudança de comportamento. Como é que vocês fazem? Eu sei que você acabou de citar um exemplo que é dando feedback, dizendo que foi legal e reconhecendo, esse é um processo, mas para manter esse comportamento, né? Ele se viu valorizado naquilo que ele fez e que deu certo. Como é que vocês conseguem manter esse comportamento para ele ser transformado de alguma forma, incorporado na cultura da empresa, né? E com 4 mil colaboradores, né? Fazendo esse trabalho. É super importante, assim, por exemplo, dentro da política de pessoas, por exemplo, eu sei que o principal motivo de permanência do nosso colaborador é a oportunidade de crescer e se desenvolver. Que premissas eu vou colocar no processo seletivo, né? Então, eu vou olhar desempenho, eu vou olhar se ele é aderente aos nossos valores, se ele entrega resultado, né? Eu vou olhar se ele está buscando se desenvolver no mercado, então ele tem que ter no mínimo horas de treinamento, ele tem que ter um tempo de empresa. Então, quando você linka os processos da empresa, a meritocracia, ela vem de quê? De alguém que entrega resultado, mas não é só resultado, ele tem que entregar resultado, ele tem que entregar comportamento, né? Então, a avaliação de desempenho, ela retrata os nossos valores. Então, tudo tem que estar linkado, né? Então, não faz sentido promover uma pessoa que não está alinhado com os nossos valores, né? Então, quando eu falo da cortesia com resultado, é buscar esse equilíbrio. Como é que eu entrego resultado com cortesia? Não é ser cortês sem entregar resultado e também não é entregar resultado a qualquer custo. Tem que vir com cortesia. E eu acho que os processos têm que estar pensando nisso o tempo todo. Esse processo que eu estou desenhando, a visão sistêmica, em que objetivo estratégico ele vai contribuir, né? O nosso guia é a nossa estratégia, o nosso guia são os objetivos estratégicos. Esse processo que eu estou estabelecendo aqui, ele vai contribuir para que eu seja a melhor empresa para se trabalhar no Ceará. É uma empresa que é uma cultura de encantamento do cliente, então tem muito a ver também, eu acredito, nos processos, nos rituais, e são mensagens. Eu promovo quem está alinhado com a cultura, eu reconheço quem está alinhado com a cultura, né?
E tem um papel muito de desenvolvimento da liderança, né? Isso aí a gente, de fato, a gente tem um programa, a gente chama de Programa Evoluir, que desenvolve a liderança no aspecto da eficiência, de buscar metodologias, de olhar o que o mercado está fazendo, de eficiência, mas ao mesmo tempo cuidando das pessoas, olhando o lado comportamental, se as pessoas desenvolver a liderança para esse olhar de comportamento. Então, eu vejo muito isso, não só na Unimed, mas em outras empresas que eu passei, a liderança tem um papel fundamental dentro desse processo de manter a luz acesa, de manter aquela paixão, de manter assim, eu quero ir trabalhar, porque, tipo, quando o propósito está claro, isso foi muito evidente durante a pandemia. Eu lembro que minha equipe trabalhava na sede e durante a pandemia nós tivemos que contratar 1.000, assim, em média a gente contrata 100 por mês, na pandemia a gente teve que contratar 1.000, 1.500 em um mês, então não dava para continuar fazendo a mesma coisa. Então toda a equipe foi lá para o hospital, e você sabe, o hospital praticamente era todo de pacientes Covid, e na fala do Elias, né, por isso que eu falo dos rituais, depois eu vou explicar o Vai Dar Certo, era de um ritual que tinha 1 minuto com Elias, que era um canal de comunicação. Sim. E depois isso acabou saindo, né? Viralizou. Mas quando eu falo do propósito, quando o Elias falava assim, nós estamos aqui para cuidar das pessoas e nós estamos aqui para salvar vidas. Não tinha, assim, até hoje eu me emociono, porque eu sonhava com aquela voz dele dizendo, aconteça o que acontecer, nós não vamos fechar o hospital. Então, aquilo ali, assim, enfrentava medo, incerteza, principalmente no começo da pandemia. Sim. Então, quando você tem um propósito claro, você brilha nos olhos das pessoas. Então, você acorda sabendo que você poderia ir, que poderia ir se contaminar, que você não sabia qual era o protocolo ainda correto, né? Mas brilhava muito mais saber que você ia... O propósito, salvar vidas, assim. Então, quando a gente fala assim, poxa... cuidar das pessoas para que elas vivam mais e melhor, isso brilha os olhos. É você tratar uma pessoa, receber uma pessoa pensando que você contribui de alguma forma para isso. Eu acho que o propósito claro, alinhado à cultura, né, isso eu acho que são pilares fundamentais. E na pandemia, e na pandemia só, bem evidente, só ficou muito evidente. E quando tem um propósito único, né? Então, assim, eu trabalho no RH, mas aqui tem o financeiro, aqui tem a assistência. Gente, por que a gente está aqui? Não é a área A, B, C. Nós estamos aqui para cuidar das pessoas. Então, o que essa decisão aqui vai beneficiar o nosso propósito, né? O que essa decisão aqui está linkada aos objetivos estratégicos, né? A nossa... visão. E aí então... muda-se tudo, né? Porque pode acontecer de tudo. Até as inovações acontecem, as coisas que precisam fazer para melhorar dentro dessa nova realidade. Eu acredito que a pandemia oportunizou muito isso, né? Como eu posso fazer para ser mais acessível, para o meu usuário poder usar melhor e ser mais rápido para ele? Porque passou-se a se pensar nessa questão com muito mais força, né? Imagino vocês com uma área de saúde, quanto isso foi... assim, ir na frente, né? Pensar sempre em quem estava ali para receber, precisava ter urgência, precisava ser rápido, não podia fazer demorar, as respostas tinham que ser mais eficientes. Então, todo o modelo tradicional de gestão que a gente tinha antes da pandemia, com a pandemia a gente teve que inovar muita coisa. E acredito com a união, com o propósito, como você bem falou, para aquelas empresas que tinham isso bem consolidado, foi onde foi mais, assim, se manifestou com mais presença, né? Eu acho que foi assim, você deixar cair a máscara daquelas empresas que tinham propósito verdadeiros e daquelas que não eram tão seguras disso. E aí você viu o engajamento das pessoas porque tinha que estar de mãos dadas mesmo, né? Como você bem falou. Era um propósito único, né? Todo mundo sabendo qual era o seu papel, mas a grande missão não vai fechar o hospital, porque aqui a gente tá junto todos com a missão de fazer isso acontecer. Né? Então, eu acho que essa questão do propósito é o que faz você acordar todos os dias e manter essa chama acesa, né? E o alinhamento com o propósito. Então, isso eu digo que é realmente um pilar muito importante. E envolver as pessoas. Inovação, para mim, é isso.
É você dar oportunidade. É você, antes de implantar um processo, você perguntar para as pessoas. Quando a gente fala de inclusão e diversidade, é sobre isso. Como eu desenho um produto, se eu não pergunto para uma mãe, se eu não pergunto para um estudante, se eu não pergunto para uma pessoa que tem uma necessidade especial. Uma necessidade especial. Como é que vai sair esse produto se não tiver a visão de diversas pessoas, né? Então, quando você engaja, quando você inclui, a probabilidade de você acertar com o que o cliente está buscando é muito alta, né? Então, cada vez mais a gente fala dessa necessidade de ter a participação dos nossos colaboradores. E aí, eu vou trazer um exemplo que na minha carreira, eu trabalhei muito tempo em telecom. Isso fez uma mudança na minha forma de pensar. A gente tinha uma campanha que era levar os melhores colaboradores para a Europa, para a Euro Disney. E aí foram 50 colaboradores, e eu fiquei encantada de poder possibilitar essa vivência, né? E daí, quando eles voltaram, eu fui conversar com eles e perguntei, poxa, e aí, como foi a viagem? Aí ele, um pouco assim, meio sem jeito, falou assim, ô Luana, eu vou pedir desculpa, mas eu tinha vergonha de sair do quarto do hotel, eu não me sentia à vontade para pedir as coisas, porque eu não entendia. E faz o seguinte, na minha casa não tem televisão, eu não tenho banheiro na minha casa. Então, se você tivesse pego esse dinheiro, tivesse me dado para eu fazer uma reforma e construir um banheiro na minha casa, para eu comprar uma televisão, isso seria muito melhor. Então, quando eu falo de engajar, é sobre isso, é ouvir genuinamente. Por que eu defini uma viagem? Nós definimos uma viagem para a Euro Disney. Por que eu não fui perguntar para eles? O que era importante para eles naquele momento? Quando eu falo sobre engajar, é isso. Sobre incluir, é isso. Quando eu falo inovação, para mim, é isso. É você ir lá e perguntar como é que faz melhor. Exatamente. Né? Não é só sobre ferramentas, né? É muito mais sobre comportamento, tecnologia. É isso, é você incluir, é você perguntar. E é deixar essa autonomia para o colaborador. O que eu posso fazer melhor todos os dias? Eu acho que isso é inovação, né? Assim. E você, como você falou, é inovação e engajamento, né? Porque deixa de ser uma decisão unilateral, né, do gestor, que acha que a Disney pode ser a melhor opção para ele e pode ser para os outros, e passa a ouvir quem precisa, quem realmente pode ser beneficiado com aquilo, e que de repente a viagem, como você bem falou, não foi a melhor opção para ele. Não agregou valor para ele, né? Porque eu não perguntei. Exatamente. Falando como gestora de gente, eu queria que você me dissesse como é que está o posicionamento hoje que você vê da área de gestão de pessoas dentro desse alinhamento estratégico. Você acha que a gente evoluiu mais, a gente está sendo mais ouvido, a gente participa mais dessa área de estratégia, a gente está mais vinculado às decisões estratégicas da empresa, você, da sua experiência e da sua percepção desse meio. Como é que você vê isso? Sim, eu vejo a área, né, de gestão de pessoas, de recursos humanos, gerando pautas, né? A gente vê aí no relatório de tendências que saiu para os próximos, quando eu falo para os próximos anos, já agora, pauta, por exemplo, de cuidado, segurança psicológica, né? Como é que eu faço para cuidar mais das pessoas pensando num todo? Não dá mais para olhar, eu tenho que olhar o recurso como um todo. Flexibilidade, autonomia, se eu tenho cuidado com a saúde, se o que ele faz importa para mim. Então, a gente tem que pensar no todo, né? Eu vejo que dentro desse cenário, o RH ele conseguiu mais incluir pautas. O próprio comportamento da sociedade, ela pede isso da organização, e nesse momento eu vejo o RH sendo protagonista, levando, inserindo e mostrando a necessidade de cuidar das pessoas, de cuidar da cultura, porque dá resultado, né? Então, é sobre isso, é falar sobre o cuidado com as pessoas gera resultado. Quando eu encanto meu cliente interno, a probabilidade dele encantar o externo é muito maior. E tangibilizar mesmo, é buscar indicadores. O quanto que eu não cuidar da saúde mental? Quantos dias perdidos você tem com pessoas adoecidas? Qual
o impacto disso para a empresa, o impacto na vida da pessoa, o impacto para a sociedade. Eu digo que a gente trabalha para um mundo melhor. Então, quando a gente pensa nessa sustentabilidade, é cuidando de cada um que está ao nosso redor, né? Ao nosso redor. Então, respondendo de novo, eu digo sim, eu vejo o RH como protagonista, eu vejo o RH dentro de pautas estratégicas dentro das organizações. E cada vez mais avançando e mostrando esse cuidado com as pessoas gera resultado. Luana, a gente está quase chegando ao fim, mas eu não posso deixar de pedir para você 2 dicas para quem está assistindo e ouvindo a gente. Primeiro é você dar uma dica para aquele gestor que está escutando, assistindo a gente e que está pensando, puxa, que interessante cultura, mas e aí, como é que eu faço para implementar? Qual é o primeiro passo? Como é que eu começo a agir? O que eu faço para implementar uma cultura forte na minha organização? Tá. E aí a outra dica, já vou deixar aqui para você já reunir as 2 perguntas, a outra dica é para aquele colaborador, aquela pessoa que está querendo entrar numa empresa, como é que ela pode se comportar para agregar a cultura da empresa, aquilo que ela também traz com ela, né? De bom, de valores, para incorporar positivamente na cultura de uma organização. Dá essa dica para esses 2 públicos que estão nos assistindo. É a dica de milhões, É a dica de milhões. Gente, assim, né, eu só antes de ir para o finalmente, assim, eu estou aqui representando quase 250 líderes da Unimed. Qualquer um dos nossos líderes falariam a mesma coisa aqui. Maravilha. Então, a gente não faz nada só dentro de RH, né? Tem toda a diretoria que contribui, que apoia, e todos os nossos líderes, né? Que são protagonistas de tudo isso que a gente construiu nesses 45 anos de Unimed. Então, só para reforçar que, né, assim, tem um time muito forte e que tudo que eu estou falando aqui, que nós construímos juntos, não é só o RH. Mas a dica, voltando à sua pergunta, né, eu digo que uma vez definida a estratégia da empresa aonde eu quero chegar, quais são as dores que tem hoje? Qual é o principal problema que eu tenho Perfeito. hoje? Né? Então, vai entender com a alta liderança por que eu não entrego esse resultado ou como eu faço para entregar. Eu estou num cenário A, quero chegar no B. Quais são os caminhos que eu posso chegar no B? Né? Quais são os obstáculos que eu falei? E como é que eu faço para remover esses obstáculos? A partir daí, definir indicadores claros, definir rituais, ter liderança como exemplo. A disciplina é tudo, né? O exemplo da liderança e a disciplina no cumprimento dos rituais. E ter sempre um termômetro, né? Então, começa com a dor. Eu sei quais são os problemas, eu sei quais são os obstáculos para entregar a estratégia, eu preciso mudar esses comportamentos, como é que eu crio pessoas que são exemplo, como é que eu faço com que o exemplo dessas pessoas contagiem toda a organização, como é que eu reconheço essas pessoas porque estão mudando de comportamento, né? Então, uma cadeia, né? Mas tudo começa... quais são as dores e obstáculos e aonde eu quero chegar e quais são os indicadores e quais são os rituais. E isso é uma coisa que tem que se repetir todos os dias, né? Então, eu digo, a cultura, para mim, é fortemente um grande pilar para entregar o resultado. E a sua outra pergunta... Para os colaboradores. Para os colaboradores, né? Eu sou mãe da Marília e do Luan. A Marília tem 30 e o Luan tem 22. Então, eu tenho uma... Né? E eu convivo com diversas gerações e isso me faz uma pessoa melhor todos os dias. E eu digo que a primeira coisa é você definir o seu propósito. Antes de você olhar o propósito da empresa, qual é o seu propósito? Então, isso é muito importante. Você partir para encontrar qual a empresa esteja alinhada com o seu propósito, que aí certamente vai ser muito mais fácil. Uma vez que essa empresa combina, né, com os seus propósitos, com os seus valores, é você entender onde que essa empresa quer chegar, né? Que é a visão, aonde é que essa empresa quer chegar, quais são os comportamentos, né? Porque é muito legal quando você acredita nos comportamentos. Então, está alinhado com seus valores, está alinhado com seus comportamentos, né? Então, eu digo que dessa forma você vai entender o que a empresa espera e certamente você vai ser muito mais feliz
e a empresa vai ter excelentes resultados. Então, é muito mais sobre você identificar, né, o que te faz feliz, quais são os seus valores e buscar empresas que estejam alinhadas. Esse fit cultural, né, que eu falo que é uma relação de ganha-ganha, e a gente sabe que hoje o colaborador escolhe a empresa que vai trabalhar. Então, as empresas têm que estar preparadas para isso e tem que ser muito transparentes. O nosso jeito de ser é esse. Olha, aqui eu tenho um modelo home office para as áreas, eu tenho um modelo híbrido. Faz sentido para você esse modelo, né? Olha, tem colaborador que diz, eu só venho se tiver home office. Aqui nessa área tem, nessa área não tem. Então, o combinado não sai caro, né? Então, acho que é falar as regras, deixar muito claro onde a empresa quer chegar e o que eu espero dele como comportamento. Acho que essas são Perfeito. as principais dicas. dicas. As dicas de ouro, né? É muito bom a gente ouvir falar quando a gente tem propriedade, né? Quando a gente escuta uma pessoa falar da experiência, do que já testou, do que já viveu, do que deu errado, do que deu certo, para poder a gente transmitir isso e a gente aprender com isso. Que o mais legal é quando a gente escuta e vê possibilidades de dar certo. Como está dando certo, não deve ser fácil, com certeza, porque trabalhar com gente não é fácil, mas é muito bom, é muito gratificante, não é isso, Luana? É isso. Então, a gente percebe o brilho no olho dela e a gente percebe que isso deve estar sendo incorporado em todo mundo lá na Unimed Fortaleza. Eu só tenho a agradecer aqui a sua participação com a gente, especial no nosso primeiro podcast, toda terça. É muito bom a gente ouvir você falar da sua experiência. E aí, eu espero que vocês tenham gostado e na próxima terça tem mais. Até lá, então. Até lá, pessoal. Aproveitem aí esse conteúdo e compartilhem também. Obrigada.